E para começar a falar sobre os ímãs, eu vou retomar aquela questão que eu expus para vocês na nossa primeira aula presencial e que perguntava sobre como ímãs distantes podem implicar uma força um sobre o outro. E aí tiveram diferentes respostas, algumas um pouco mais ao ponto, outras nem tanto, e outras que eu gostei porque movimentaram alguns conceitos interessantes. Por exemplo, teve gente que atribuiu a atração entre os ímãs à existência de cargas positivas e negativas. Eu imagino que essas pessoas estavam pensando na questão da eletrostática, sim, a atração elétrica entre corpos positivamente carregados e negativamente carregados, mas fato é que com ímãs é um pouco diferente. A gente vai comparar essa atração entre corpos eletricamente carregados e ímãs, mas de alguma forma eu gostaria de apresentar uma resposta para essa questão, e que é uma das características centrais dos ímãs, que é o fato de que os ímãs produzem campos magnéticos. Não vou entrar nessa conversa de como eles produzem campos magnéticos, mas sim, na aula em vídeo anterior, que fala sobre o conceito de campo, eu comentei muito sobre campos magnéticos, em especial na parte 3, em que eu falo sobre o Faraday. Então quem quiser pode voltar um pouco lá e ver um pouquinho da interpretação do Faraday, enfim, ver algumas imagens de ímãs atraindo limalha de ferro, que são pedacinhos de metal, e formando desenhos muito interessantes. Mas enfim, se tem uma coisa que podemos concluir é que ímãs produzem campos magnéticos. E aqui eu vou abrir um pouco o espaço para o Pablo do passado falar um pouco sobre uma demonstração que ele fez usando 2 ímãs e colocando uma nova questão para a gente discutir. Aqui a gente pode ver que esses 2 ímãs eles se juntam, assim como bons 2 ímãs. E o ponto que eu gostaria de trazer agora, e que eu gostaria de colocar a dúvida sobre vocês, é: esses 2 ímãs, embora eles se grudem, se atraiam, quando a gente pega um deles e vira pro outro lado, eles começam a se repelir. Eu adorava fazer isso quando criança, eu achava super divertido. E parece que isso não parece muito bem a graça. Eles ainda se encostam, vocês podem ver, né? Quando eu coloco uma força suficiente para juntar os 2. Mas, bom, para tentar mostrar um pouquinho melhor essa questão da atração entre eles, eu poderia trazer aqui mais alguns ímãs iguais, circulares, isso é, esféricos. Não é o melhor tipo de ímã para fazer essas demonstrações, mas eu acho que vocês podem pegar a ideia. Bom, vocês podem ver aqui que, bom, prestando atenção nesses ímãs das extremidades, eles se juntam como antes, mas quando a gente vira uma das correntes, eles passam a se repelir. E é muito difícil, segurando aqui nas pontas, fazer com que os ímãs das outras pontas se juntem pelas suas extremidades. Assim, tentando aproximar eles começam a se afastar e... não, muito difícil. Vindo aqui pelo lado, até daria, mas enfim, a questão é reto um com o outro. Não... é uma tarefa, no mínimo, difícil de se fazer. Então eu gostaria de colocar essa questão. Como os mesmos ímãs podem se repelir e a gente tira aqui, se atrair. Opa. Fica a questão para vocês. A gente vai trabalhar isso no vídeo
agora. Então, a explicação para que dois mesmos ímãs possam se atrair e se repelir, só mudando um pouquinho a posição com que a gente aproxima cada um deles, está no fato de que os ímãs têm o que a gente chama de polos. Os polos trabalham de forma bastante parecida com as cargas elétricas, sim, polos magnéticos e cargas elétricas. Eu gostaria que vocês ficassem atentos com essa nomenclatura. E para fazer essa comparação, eu trouxe aqui esse esquema que mostra dois ímãs próximos e duas cargas elétricas próximas. As cargas elétricas vocês podem ver ali que tem sinal positivo, vocês já devem imaginar que sejam cargas positivas. Mas ali na esquerda vocês veem dois ímãs, cada um deles divididos pela metade, uma metade é verde e outra é vermelha, e tem essas letras S e N. Acontece que, assim como os polos da Terra, os polos dos ímãs também são chamados de norte e sul. E só existem esses dois polos, assim como só existe a carga positiva e a carga negativa. E uma comparação interessante que a gente pode fazer entre a interação das cargas elétricas e a interação dos polos magnéticos é que, assim como cargas elétricas iguais se repelem, e eu representei aí por um sinalzinho vermelho de alguma forma negando a aproximação delas, polos magnéticos iguais também se repelem. Digamos, ali tem dois polos nortes direcionados um para o outro e eles tendem a se afastar, a se repelir, assim como acontece com cargas elétricas positivas ao se aproximarem. E só para reforçar e deixar claro, eu coloquei aí também um esquema envolvendo os polos sul se aproximando, o que também tende a ser negado, os polos iguais se repelem, então polo sul com polo sul se repele, assim como cargas elétricas negativas também tendem a se repelir. E, enfim, resultado que vocês já devem esperar, polos magnéticos diferentes se atraem. Polo sul com polo norte se atrai, assim como acontece com as cargas elétricas diferentes. Carga positiva e negativa se atraem. Enfim, estando claro que só existem dois tipos de polos magnéticos, assim como só existem dois tipos de cargas elétricas, e que polos iguais se repelem e polos diferentes se atraem, fica uma pergunta de grande utilidade. Como identificar os polos de um ímã? Assim, como saber se um dos lados de um ímã é o polo norte ou se é o polo sul? Para responder essa questão, eu vou chamar o Pablo do passado de novo, que vai mostrar um experimento que no final das contas revela uma grande utilidade extra que nós temos com a bússola. Enfim, deixo a palavra com ele. Então, gente, eu trouxe aqui uma bússola para a gente fazer outra demonstração. Lembrando, a gente já viu que uma bússola, ou melhor, a agulha da bússola, assim como... A gente já viu que a bússola, ou melhor, a agulha da bússola, ela é um ímã. Como todo bom ímã, tem um polo norte e um polo sul. Na bússola, por convenção, a ponta que está no sentido do polo norte da Terra, essa aqui, no caso dessa bússola, é o polo norte do ímã, que é a bússola. A ponta que está voltada para o polo sul da Terra é o polo sul da bússola. E como as marcações da bússola se movem junto com a agulha magnética, a gente consegue usar a bússola para identificar polos de um ímã qualquer. Por exemplo, eu vou pegar aqui esses ímãs circulares, que são os únicos que eu tenho. E, bom, vocês podem já ver aqui que eu aproximo o ímã e a bússola
começa a se mover. Ela se move junto com... ela se move quando um imã está próximo dela. Se eu deixasse o imã parado ali, movesse a bússola, vocês iam ver que a bússola ainda continua se movendo. Enfim, a posição relativa entre os dois, ela é importante. E bom, para conseguir identificar quais são os polos de um ímã, a gente aproxima o ímã da bússola. Aqui com o ímã esférico pode ser um pouquinho difícil, né? Porque, enfim, não tem nenhuma saliência no ímã. Mas a gente, movendo um pouquinho o ímã, a gente percebe que tem alguma região dele que atrai o polo norte da bússola. A gente poderia dizer que essa regiãozinha aqui é o polo sul do ímã, porque ela atrai o polo norte da bússola. Lembrando, polos opostos se atraem. Sul atrai norte. E norte repele norte. E atrai o sul. No caso aqui, o polo sul da bússola é atraído pelo polo norte do ímã.